E aí galera, beleza? Eu sou o Matheus, eu tenho 14 anos, eu sou da Igreja Presbiteriana de Santa Rita do Sapucaí. Eu venho falar com vocês hoje sobre um devocional, que tem como tema gratidão, do livro de Mateus Sem Filtro. Esse tema se retrata, de uma passagem bíblica. Para quem não sabe essa passagem, ela é até que bem famosa. Se retrata da segunda multiplicação dos pães. Ela fica em Mateus, do capítulo 15, dos versículos 29 a 39. Essa passagem é logo após a passagem da mulher de Cananeia. Quando Jesus termina de curar a filha da mulher, ele segue até o mar da Galileia, na região de, deixa eu ver aqui, Decápolis. E ela começa assim, eu vou lendo por partes e explicando, até que é uma passagem meio longa, mas não é tão assim não, e para ser mais fácil. Ela começa assim: Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhes os aleijados, os cegos, os mancos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e eles o curou. Aqui fala, que tinha diversas pessoas ali com problemas, diversas pessoas imperfeitas, pecadoras e principalmente com problemas como cegos, mudos e aleijados. E eles foram até Jesus, eles tinham a fé que Jesus curava, só que eles realmente não tinham a certeza, só que eles tinham a fé. E quando eles curou, eles ficaram admirados, tanto que a passagem segue assim. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos curados, os aleijados andando e os cegos vendo, e louvaram o Deus de Israel. Aqui mostrou que a fé deles realmente era certeira, que eles realmente creram que Jesus curava e eles realmente acertaram. Após eles foram, eles foram até o pé de Jesus, e que se diz que eles se entregaram a vida a Jesus, e Jesus o curou. E isso é bem legal porque mostra que Jesus não escolheu quem era. As pessoas que foram até ele apenas os curou. E ali teve como resultado a afirmação que eles creram, eles louvaram o Deus de Israel. A passagem segue assim: Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Aqui aqui não tem muito o que explicar, mas fala que a multidão que estava com Jesus faziam 3 dias que eles estavam com Cristo. E muitos ali, não acho que muitos, acho que todos estavam com fome. E Jesus não queria mandar o povo embora, porque ele tinha receio que muitos ali no caminho falecerem, porque às vezes muitos estavam com fome, fraqueza, e Jesus estava com medo disso. E a passagem então segue assim: Os seus discípulos responderam: Onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Jesus perguntou: Quantos pães você tem? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que se sentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu e os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Bom, deixa eu só passar aqui. Aqui mostra, que alguns discípulos tinham pães e alguns peixinhos. Na verdade, eram 7 pães, e alguns peixinhos. Só que o problema não era 7 pessoas. Eram 4.000 homens, sem contar homens e mulheres. Então, imagina o tanto de gente que Jesus tinha para dar comida e tendo só 7 pães e alguns peixinhos. Então, imagina. Só que é bem legal essa passagem porque mostra que antes de Jesus repartir esse pão e multiplicar ele, ele dá graças. Ele dá graças por quê? Pelo pouco alimento que tem.
E não só isso, ele dá graças porque ele ia alimentar aquele tanto de pessoas, ele multiplicou esses pães para esse tanto de gente. Então, aqui mostra o poder de Jesus, né? E logo em seguida fala: e havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Bom, essa passagem, ela teve uma lição valiosa na minha vida. Que nos primeiros versículos, né, que onde fala que Jesus curou os aleijados e os cegos, essa pequena passagem aí, antes de ele fazer a multiplicação dos pães, mostra que Jesus curou eles. Isso mostrou que em diversas situações eu posso confiar em Jesus, eu posso ter a fé nele. Porque independente de como eu esteja, do que eu tenha, Jesus vai curar e me salvar. E não só isso, mostra o poder de Jesus, né? Que eu posso confiar nele e minha vida entregar a ele. E logo em seguida fala das multiplicações dos pães, né? Onde Jesus, mesmo tendo pouco alimento, ele deu graças e multiplicou eles a mais de 4.000 homens e mais de 4.000 pessoas, já que eram não só 4.000 homens, mas como as mulheres e as crianças. Aqui mostra o poder de Jesus, mostra a compaixão dele, que ele aqui mostrou que mesmo tendo tão pouco alimento, ele não ia deixar aquele povo ir embora e possivelmente acabar morrendo no caminho. Ele teve a fé, ele deu as graças e repartiu esse pão diante de toda essa multidão. Isso mostra o poder de Jesus em diversas situações. Ele mostra também a sua compaixão, que por mais que você estivesse passando de diversas dificuldades, Jesus jamais vai te abandonar, jamais vai te deixar de lado. E isso foi uma lição que teve da minha vida, esse devocional, que ela me mostrou, afirmando, que eu vou afirmar agora aqui, né, afirmando, que Jesus tem poder para salvar, para curar, para perdoar. E é isso. Esse devocional teve essa lição na minha vida. Eu espero que ele tenha uma lição valiosa na sua vida. Eu espero que esse vídeo possa tocar realmente seu coração, que possa te ensinar sobre a palavra de Cristo, essa passagem. Não só essa passagem, mas que eu possa também pedir a Cristo que essa passagem possa abençoar a sua vida, essa palavra que eu acabei de falar, essa explicação possa abençoar a sua vida. E eu também quero pedir a você, caso você não faça um devocional, caso você não faça esse estudo bíblico, eu te convido a fazer, porque assim como ele me ajuda no meu dia a dia, com questões, principalmente questões pessoais, eu confio, eu tenho a fé que do mesmo jeito que ajuda na minha vida, vai ajudar na sua. E eu também quero falar que caso você faça, que você continue nesse caminho. Porque Deus glorifica isso. Deus, ele fica satisfeito se você faz esse devocional, se você entrega uma parte do seu tempo a servir a Ele e conhecer ainda mais o amor dele. E não só o amor, mas tudo que dele, né? Amor, a justiça, né? A sua palavra em geral. E é isso, rapaziada. Eu peço que esse vídeo possa tocar o seu coração, que possa abençoar o seu dia. E eu também peço que Deus abençoe seu dia, abençoe a sua vida e a sua família. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço por essa palavra, por esse tempo de vídeo, desse devocional, dessa passagem. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém, amém.